Olá pessoal, me chamo Isadora e junto ao meu colega Leonardo, iremos apresentar análise estática de um extrator para a colheita em aquicultura. A nossa equipe é constituída por 5 graduandos da Engenharia Mecânica, sendo eles Leonardo Felicidade, Leonardo Gisoni, Lucas, Tiago, Vicente, por mim, da Engenharia de Aquicultura, e o doutor e professor Antônio Carlos Valdiero. Então, para contextualizar, de acordo com a FAO, a produção mundial de moluscos em 2018 atingiu 17,7 milhões de toneladas, o que representa 34,6 bilhões de dólares. Isso é cerca de 15,46% da produção total em aquicultura. Segundo a EPAGRE, de 2018, Santa Catarina é o maior produtor de moluscos marinhos do Brasil, com 39 áreas de produção, sendo 11 municípios do litoral. O cultivo de moluscos no estado são baseados em vieiras, ostras e mexilhões. A produção atual desses moluscos bivalves é comercializada em torno de 3.500 toneladas, sendo que só de mexilhão perna-perna, que é a espécie, representa cerca de 11 mil toneladas, ou seja, 81,32% da produção total. E um modelo de cultivo usual de mexilhões seria o sistema de espinhel, ou mais conhecido como longlines. Os componentes principais são flutuadores que, em geral, são feitos de bombonas plásticas e são delimitados por poitas no fundo do substrato marinho. E as longlines seriam fixadas em um cabo mestre, sendo perpendiculares à superfície, e é aqui que fica anexado os mexilhões, apontado pela setinha. E a extração manual consiste em puxar mexilhões para dentro da embarcação. Isso tudo ocorre em alto mar e são levados até uma área que será feita a desagregação, isso já em terra firme. A desagregação é uma separação dos mexilhões que podem ser feitas tanto manualmente quanto com auxílio de máquinas desagregadoras. E depois de ter os mexilhões separados, é feita uma limpeza para retirar as impurezas e eventuais animais que venham a se fixar, né, o famoso fouling. E por fim, a classificação é conforme o tamanho, sendo a classificação ocular o método mais comum. E tudo isso nos diz que o sistema convencional de colheita de mexilhões é extremamente exaustivo, porque envolve esforços físicos e repetitivos e longas jornadas de trabalho, o que prejudica a saúde dos maricultores com lesões e riscos ocupacionais. E uma das formas de poupar esses trabalhadores seria através da mecanização na aquicultura. E um desses sistemas foi proposto por Novaes em 2011, que é um sistema mecanizado com uma plataforma autopropelida com uma adaptação de cultivo de longlines, onde a maioria das etapas de uma colheita poderiam ser feitas por maquinários e sem a necessidade de voltar para a terra firme, que além de diminuir os problemas de saúde ocupacional, também aumenta a rentabilidade. Então, para acompanhar a demanda e melhorar o rendimento, é necessário o desenvolvimento de tecnologias de cultivo. Cálculo da integridade estrutural são essenciais, uma vez que mostram resultados que podem levar à vida útil do equipamento. E nisso, estuda-se as forças de reações de um extrator de mexilhões, em condições de serviço. Essa máquina é utilizada na retirada de mexilhões do mar e, dessa forma, a estrutura do extrator é exigida e deve ser resistente o suficiente para suportar as forças. A análise estática permite avaliar as forças envolvidas no sistema para ser possível prever e evitar danos à estrutura da máquina e indica a solicitação em cada componente. Materiais e métodos. A metodologia é composta por 4 fases: escolha da experiência a ser desenvolvida, definição dos pontos a serem analisados, realização do cálculo de dimensões e, por fim, o desenvolvimento das análises. Na fase 1, a partir do sistema mecanizado apresentado na tese de Novaes em 2015, o equipamento selecionado foi o extrator de mexilhões dos cabos centrais das cordas de cultivo. Na fase 2, os pontos que foram analisados englobam o diagrama de dimensões do equipamento, diagramas do corpo livre da estrutura, o cálculo de centro de gravidade e a tração máxima do extrator. Fase 3. Para a realização do cálculo de dimensões, uma imagem com escala foi utilizada com posterior pixelização da estrutura e modelagem em SolidWorks a fim de evitar erros em futuros cálculos. Fase 4. No desenvolvimento das análises foram determinadas as forças de ação e reação do extrator, além da tração máxima sob as seguintes hipóteses: coeficiente de atrito estático máximo, ou seja, 1.
Os sistemas têm equilíbrio estático e a atração em x precisa ser maior, ou pelo menos igual à força de atrito máxima. Fico por aqui e agora segue para os resultados e discussões. Olá, eu sou Leonardo Felicidade e irei apresentar agora os resultados e discussões. O primeiro resultado que temos é a estimativa de dimensões, onde, como resultado da pixelização, temos a figura 5, e a partir dela conseguimos calcular todas as dimensões da estrutura, sendo as principais delas o comprimento máximo, de cerca de 1,7 metros, a largura máxima, de 0,6 metros, e a altura máxima, de cerca de 1,6 metros. Para se assemelhar ao extrator real da figura 6, uma modificação estética foi feita no SolidWorks, como é possível ver no vídeo 1. Essas modificações, contudo, não alteram os cálculos posteriores. Como segundo resultado, temos o diagrama de corpo livre. Então, na estrutura, foi identificado em seus 6 suportes a característica de apoios rotulados, ou seja, eles permitem reação em X e em Y, e não momento. Porém, devido à quantidade de reações presentes na nossa estrutura, acabou-se por formar um diagrama de corpo livre para análise hiperestática, não sendo possível calcular pelo equilíbrio de forças. Na figura 7, as forças de ação estão representadas em verde e as de reação em vermelho. Contudo, fizemos algumas modificações nas reações da estrutura para obter um diagrama de corpo livre para análise isostática, ou seja, que é possível calcular as forças através do equilíbrio de forças. Quais modificações foram feitas? Os suportes B1, em vez de ser apoios rotulados, foram considerados como apoios móveis, tendo reações apenas no eixo Y, e os suportes R foram desconsiderados. Centro de gravidade. A partir das dimensões estimadas, foram realizados os diagramas XY e XZ de cada componente, como é visto no vídeo 2. As coordenadas desses diagramas eles estão representadas nessa tabela, tanto o x, o y quanto o z. Um pouco mais ao lado estão as equações para a localização do centro de gravidade de cada componente, levando em consideração o peso e alguma trigonometria para realizá-la. Com todas essas localizações do centro de gravidade dos componentes, foi criado um diagrama XY e XZ do extrator inteiro, representando a força-peso de cada elemento, como visto na imagem. Os modelos foram feitos seguindo as representações de Valdiero em 1994. Através desse equilíbrio de forças, pode-se considerar a posição XCG, YCG e ZCG aproximada para o centro de gravidade do sistema, segundo Valdiero em 1994. Então, utilizando as equações apresentadas na figura 9, substituindo as variáveis pelos valores da tabela, chega-se a um x do centro de gravidade de 251,5 mm, um y do centro de gravidade como 701,4 mm, e o z do centro de gravidade, que apresenta um certo balanceamento, então ele está bem no ponto 0 mm do eixo de coordenadas. O último, e não menos importante, resultado obtido foi a atração máxima. Porém, quando o mexilhão é adicionado a esse sistema, esse conjunto do extrator, é necessário adicioná-lo também no diagrama de corpo livre. Então, com isso, foi feita a figura 10, o diagrama de corpo livre com o mexilhão. Levando em consideração, claro, como hipóteses, o atrito estático máximo, ou seja, 1, e a massa do corpo de mexilhões de 29,1 kg, objetivando chegar o mais próximo possível da realidade. Para o equilíbrio de forças, então, foi realizado o diagrama do corpo livre do mexilhão, apresentando todas as forças presentes nele, como o peso, a força normal, a força de atrito e a própria atração. O eixo XY está representado em verde. Na figura 12 é possível ver as equações. Como estamos trabalhando estaticamente, o somatório de forças é necessário ser igual a zero. Então, o somatório de forças em Fx e Fy apresentados na equação 1 e 2 foram igualados a zero. Com isso, foi possível isolar a variável t, que é a atração, apresentadas na equação 1.1 e 2.1. Como ambas se igualam a t, podemos igualá-las e permitir a variável n de ser isolada, como visto na equação número 3. Como temos todos os valores, como o PCx, o PCy, o coeficiente atrito estático máximo
E quanto o valor da tangente de 30 graus, é possível obter o n, que se resultou em 449 newtons. Com o valor de n, é possível substituir tanto na equação 1.1 quanto na 2.1 para se obter o valor da tração, resultando em 751,5 newtons. Então, como conclusão, e a partir dos cálculos apresentados, a estimativa de dimensões e o cálculo de centro de gravidade determinam uma análise aproximada do equipamento. O diagrama de corpo livre, por sua vez, permite analisarmos todas as forças envolvidas, uma vez que apresenta elas. A tração máxima ela é importante, principalmente no pior caso possível, para determinar a potência do motor hidráulico, uma vez que, se essa potência não suportar essa tração, pode ser perigoso para os operadores. E, com o modelo estático proposto e as variáveis definidas, esse modelo ele pode ser reutilizado em outras análises, desde que siga as hipóteses apresentadas nesse trabalho. Por fim, a aquicultura exige constante trabalho braçal e de alta intensidade, com grandes cargas horárias. E equipamentos como esse, apresentados como o extrator de mexilhões, são extremamente necessários, o que mostra a importância da análise estática, pois com a análise estática é possível comprovar a intensidade de todas as forças envolvidas no sistema e trabalhar com as mesmas dentro de seu limite, garantindo a segurança do operador e da máquina. Essas são nossas referências. Qualquer dúvida, estamos à disposição.